história do capítulo 3 do livro de Josué é uma história que marcou a memória de Israel. Dentre tantas memórias que Israel possui, essa é uma daquelas memórias que são carregadas de muito significado. Ela é carregada de significado porque o capítulo 3 antecede um momento muito delicado na vida do próprio Josué. Josué, ele vai tornar-se líder do povo hebreu e de Israel, sucedendo alguém do calibre de Moisés. Josué, ele sucede aquele que foi um dos maiores líderes ou profetas do Antigo Testamento, ao ponto do Novo Testamento dizer que Jesus agora é o segundo Moisés. Essa é a missão do Josué. A difícil tarefa de continuar conduzindo o povo hebreu que saiu do Egito, que passou momentos difíceis antes de atravessar o grande Mar Vermelho. Josué agora está liderando esse povo porque Moisés morre. E nessa condição de líder do povo hebreu, Deus vai falar com Josué de uma maneira muito objetiva, singela, profunda, revigorante, animadora, logo no início da narrativa do livro de Josué. O capítulo 1, nós temos uma palavra de incentivo de Deus para Josué, mesmo antes dele receber qualquer direção ou inspiração do que fazer e como fazer. E essa palavra de ânimo é justamente uma maneira de Deus suprir as possíveis necessidades que irão surgir no futuro breve desse líder com um desafio enorme pela frente. O capítulo 1, verso 5, vai dizer assim, o texto sagrado que antecede a nossa leitura base. Deus falando a Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué, sê forte. Josué, sê corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Josué, tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andes. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, Josué, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, Josué? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Estas palavras, então, demonstram o cuidado de Deus para com Josué. É Deus fortalecendo aquele que iria, sim, passar por muitas dificuldades. É Deus
fortalecendo aquele que seria submetido por diversos testes na vida e atravessaria grandes adversidades. Deus está dizendo a Josué: eu serei contigo, eu vou estar com você. E essa palavra que introduz esse contexto do nosso texto base, ela tem um grande significado para nós também. E aqui eu quero ousar e dizer a você nessa noite, para você nessa noite, que está prestes a entrar por caminhos de grandes batalhas. Eu quero dizer também para você nessa noite, que está vivendo tensas e intensas batalhas nessa vida. Deus está falando com você e dizendo a você: não se sinta desamparado, porque você não está sozinho. Ó meu filho, ó minha filha. Eu, o Senhor teu Deus, estou contigo. Então, as palavras de Deus vêm animar a Josué. E as palavras de Deus também, quando entregues na igreja, ela vem aos nossos corações para nos corrigir, para nos direcionar e também para nos animar. Talvez seja um tempo que você precisa de ânimo na sua vida, para suportar muita coisa que você já passou ou está passando. O capítulo 2, então, agora vai descrever Josué junto com seu povo, agora líder, e ele vai dar uma ordem para que 2 homens vão até Jericó, cidade de destino desse povo, a ser conquistada por esse povo. E ele envia 2 homens para espiar e ver o que acontecia dentro de Jericó. E ali esses homens vão ter uma experiência em que eles serão poupados através de uma mulher caridosa, Raabe, que vai escondê-los dentro de sua casa, justamente para que o propósito de Deus se cumprisse na vida desse povo. Mas eles estavam prestes a passar por um grande momento de provação, porque a ida até a cidade de Jericó, destino de sua missão, a missão desse povo, seria um trajeto difícil, porque eles teriam que atravessar um rio, chamado Rio Jordão. Só que atravessar um rio no período mais difícil do ano, em que esse rio subia as águas, impossibilitando qualquer pessoa passar por este rio que não fosse a nado. Então imagine um grande número de gente atravessando aquele rio. Era algo difícil, impossível, por que não dizer assim? E aí o capítulo 3, nós vamos ler o texto base dessa mensagem. O líder Josué, motivado por Deus, tem a segurança das palavras do Senhor, caminha com base nas promessas de Deus, feitas a ele e ao seu grande líder Moisés. Ele se depara agora diante desta grande dificuldade, deste grande problema. E o capítulo 3 vai descrever assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo:
olha só a palavra de Deus vinda a esse povo. Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Então, eles estão diante de uma dificuldade, que é atravessar o rio Jordão, e eles receberam a palavra do Senhor com instruções do que fazer e como fazer para atravessar este rio. E aí vem a palavra do Senhor dizendo a todos aqueles que estavam acampados próximo ao Jordão, com a seguinte ordem: quando vocês enxergarem a aliança, a arca da aliança, vocês vão seguir. O objetivo e a ordem é: viu a arca, por onde ela for, para onde ela for, vocês vão seguir. Qual é o nosso alvo? É a arca. A direção que ela pegar, vocês vão no rastro dela, sigam ela, não desviem para a direita, para a esquerda. O objetivo de vocês é seguir a arca. Só que o texto continua dizendo que não é somente essa ordem. Vocês não vão só seguir a arca, vocês vão manter uma distância de cerca de 950 metros aproximadamente da arca. Vocês não vão passar à frente dela, vocês não vão conhecer o caminho que vocês vão trilhar, vocês não vão saber o próximo passo. O importante é vocês estarem na direção da arca e seguirem ela, independente de onde vocês vão entrar e para onde vocês vão ir. Vão atrás da arca, fiquem atrás dela. Não sejam tentados, mantenham a distância de 2.000 côvados. Não queiram conhecer o futuro de vocês. Vocês nunca pisaram lá na frente. Então fiquem aqui atrás, fiquem distantes. Fiquem distantes. Então essa é a ordem de Deus, de Josué, a Josué e ao seu povo. Parece-me que este é um convite para viver a fé. Parece-me que esse é um convite para viver a fé, porque a fé não se trata de uma relação objetiva com Deus. A fé não é a consequência de se crer naquilo que se vê. Fé só é fé, porque ela se alimenta da convicção e da esperança, daquilo que não se vê. Ela é a certeza das coisas que se esperam. Por isso que é fé. Eu não sei, eu não vejo, eu não encontro o próximo passo que eu vou dar na vida. Eu não sei o que me espera ali na frente, mas eu prossigo, porque é fé. É fé. A arca está ali na frente, então nós vamos seguir. É fé. Eu avanço na vida, porque meus olhos estão na arca, e isso é fé. Então Deus está convidando esse povo, Deus está dando uma ordem para Josué e o seu povo a darem passos firmados na esperança e na fé, sem conhecer o seu futuro, dizendo a eles: olha, sou eu que guio, que coordeno, que controlo o seu futuro. Sou eu que guardo vocês. Sou eu, o Deus da direção de suas vidas. Agora o que compete a vocês é que serem guiados pela arca e seguirem na direção da arca.
E diante desse ritual, desse comprometimento que Deus está convidando estes homens a ter diante dessa experiência que eles estão prestes a viver, Josué pega a palavra. E aí ele vai dizer o seguinte no verso 5 que nós não lemos. Capítulo 3, verso 5. A palavra de Josué ao seu povo. É Josué falando. É Josué falando ao povo hebreu. E aqui eu quero dizer, é Josué falando à igreja, aos crentes de Israel, aos crentes de hoje, a nós, igreja de Jesus. Ele vai dizer assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Perceba o nível de convicção que paira nesse ambiente, nessa história. Caminhe na direção da arca, mantenha a distância, santifique os vossos caminhos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Amanhã alguma coisa vai acontecer. Amanhã um milagre, alguma coisa que nós estamos esperando, Deus vai fazer. Ele vai mover algo que a gente precisa. É convicção, é fé. Eu estou caminhando na direção de Deus. A arca está na frente. Eu não sei o que me espera. Eu santifico a minha vida, porque amanhã o Senhor fará maravilha no nosso meio. Essa é a ordem de Deus a Josué. E essa é a ordem de Josué ao seu povo. Josué está dizendo, gente, vamos seguir as ordens. Porque se amanhã o Senhor vai fazer alguma coisa, e porque o Senhor vai fazer maravilha no nosso meio, nos santifiquemos. Nos santifiquemos. Essa narrativa, meus irmãos, ela não é só um memorial na história de Israel, do povo hebreu. Essa narrativa, ela é uma narrativa viva. Porque se ela servir apenas de história, cá para nós, vamos lê-la em casa, gravar ela nas nossas mentes e contar para os nossos filhos, e vamos fazer disso aqui historinhas, brincadeirinhas, porque ela não tem sentido algum. Porém, se ela é viva, ela quer comunicar alguma coisa ao nosso coração, e Deus está falando conosco através desta memória de Israel, porque esse Deus de Israel é o Deus da igreja, é o Deus da história, é o Deus criador das nossas vidas, que continua falando conosco. E aqui eu preciso, junto com você, entender isso. Se Israel estava caminhando na direção de uma arca, nós recebemos a revelação do Cristo. Nós recebemos a revelação do Cristo. O Cristo pulsa no nosso coração. O Espírito Santo, Ele nos faz vibrar e sentir um calor e algo mexendo aqui dentro de nós, que a gente não explica, e a gente simplesmente se convence e se rende e afirma que isto é a presença de Deus. Eu não explico, por mais que eu tente definir o que eu sinto: alegria, paz, satisfação, completude, vida. Cristo é tudo isso em mim. Mas não só isso, Ele é muito mais do que isso. E Ele é o quê? Não sei, porque eu não consigo definir. Não sei, porque eu não consigo explicar.
Não sei porque eu não consigo sintetizar, eu não consigo estruturar, eu não consigo aqui dizer para vocês o que é. Mas o que é, Fernando? É muito mais do que eu posso dizer. É muito mais do que você pode pensar. É muito mais do que você pode explicar. É muito mais. É algo que convence o ser humano de mudar os seus caminhos e traçar novas rotas nessa vida. Nós tivemos essa revelação. Nós tivemos a experiência do Cristo. E agora nós não temos mais a imagem de uma arca. O que nós temos agora é a imagem de uma cruz. É a imagem de uma cruz que revela a grandeza de Deus, que revela a vida eterna. Só que agora nós não temos uma arca para seguir, porque lá está a presença de Deus, não. Agora nós temos em nós a presença do Cristo, que se revela em nós, de dentro de nós. É daqui de dentro. É daqui de dentro. É algo que sai daqui de dentro. É um rio que flui daqui de dentro. É uma graça que sai daqui de dentro. E o que é isso? É a presença de Deus habitando em mim. Aquilo que o homem conhecia como representação da presença de Deus, a gente conhece hoje como manifestação da revelação de Deus, por meio da fé, a presença do Cristo, por meio do seu Espírito, em nossas vidas. Você agora é a habitação de Deus. Você agora é a habitação de Deus. Você agora é morada do Altíssimo. Se o povo de Israel seguia a arca, a igreja agora sente o Cristo por meio do Espírito Santo. A arca está dentro dele. A arca está dentro dele. A presença de Deus está em nós. Então, se a ordem de Josué ao seu povo foi: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E essa palavra só veio porque a arca estava lá na frente, e eles estavam caminhando pela fé, eles estavam caminhando, esperando a ação de Deus. Eu quero aqui nessa noite continuar dizendo, pela palavra do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio da igreja. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas na sua vida. Santificai-vos por quê? Santificai-vos, porque Ele fez maravilhas na história, através da ressurreição e da vida. Porque aquele que esteve morto, ele reviveu. Essa é a nossa vitória. Santificai-vos hoje, porque Ele continua fazendo maravilhas. Se você sente a presença do Espírito Santo, eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está trabalhando no seu coração e você está sentindo as maravilhas de Deus na sua vida. Santificai-vos, porque de uma forma ou de outra, amanhã Ele fará grandes coisas. Pode ser que amanhã a igreja do Senhor escute o grande chamado e a grande convocação em que o Cristo ressurreto e vivo voltará para encontrar-se com a sua igreja nas nuvens, e a sua igreja, nós, igreja do Senhor, reinaremos com Ele para todo sempre.
santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, nesse contexto, a santificação, ela trata-se de uma reação à revelação do Deus que está presente no meio do povo. A santificação, ela é uma provocação, ela é uma reação causada pela convicção da presença de Deus no meio do seu povo. Josué fica sabendo, a partir das instruções de Deus, o que Deus vai fazer no meio de Israel. Se Deus vai vir aqui e vai trabalhar, povo, vamos nos santificar. Se Deus está trabalhando na nossa vida, a ordem de Deus para nós é: vamos nos santificar, porque alguma coisa vai acontecer, vamos nos santificar. Então a santificação nesse texto é uma reação justamente à revelação da presença de Deus no meio do seu povo. O que é santificação? Nada mais é do que separação. E nessa noite, então, eu quero, de maneira bem objetiva, falar sobre consolidando a santificação em nossas vidas. E aqui eu quero brincar com vocês de novo. Posso brincar com vocês? Posso ou não? Me permite? Se Deus falar com você hoje, o que você vai fazer? Se Deus falar ao teu coração, você vai? Se Deus falar com você em alguma coisa, o seu comprometimento e a tua responsabilidade é... Vocês estão tímidos, gente? Vocês estão... Está tudo certo. Quem está suando aqui sou eu, embora está muito calor, mas eu estou suando mais do que você. Sim ou não? É verdade. Então, já que a gente está batendo um papo aqui, você que está aqui, você que está assistindo pela internet, se Deus falar com você, o nosso pacto aqui hoje, Samuel, é obedecer. Fechou? Sim ou não? Sim. Beleza. Vamos lá. Se a santificação é uma ordem causada pela reação da presença de Deus, no Novo Testamento, a santificação também é um pré-requisito causado pela revelação de Deus. Da mesma maneira que Josué compreende que isto deveria ser uma prática por consequência da visitação de Deus, o Novo Testamento está carregado de ensinamentos que demonstram que uma igreja possuidora do Espírito Santo, uma igreja que agora vive a partir da imagem da cruz, uma igreja, um povo, deve ter práticas de santificação. A santificação deve fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, da maneira como a gente se comporta, da maneira como a gente leva a vida. E aqui eu quero pensar com vocês o seguinte. Primeiro, santificação é o processo que me separa do que é ruim e me aproxima daquilo que é bom. Amém? Aí você fala assim: pastor, isso é muito simples, é óbvio que santificação é o processo que me separa daquilo que é ruim e que me aproxima daquilo que é bom. A gente, como cristãos, a gente entende a vontade de Deus para nós. Alguns de vocês aqui nessa noite, vocês entendem tão bem qual é a vontade de Deus para vocês, que vocês fogem. A gente só foge daquilo que entende. A gente só nega aquilo que a gente não quer. Não é verdade, meu caro pastor Wagner? Estou falando alguma besteira? Tem gente aqui que sabe exatamente o que Deus te chamou para fazer. Você sabe.
E por saber que Deus te chamou para fazer alguma coisa, você corre. Você dá no pé. É meio Jonas. Deus te manda ir para uma determinada cidade, e você dá as costas e vai para outra. Você vai para outro lugar. Você sabe qual é a vontade de Deus. E você sabe que a vontade de Deus ela é boa. E você sabe que a vontade de Deus ela é agradável. Portanto, é vontade de Deus que você desvie-se do mal e aproxime-se do bem. Tem aquele episódio do livro de Daniel, em que Daniel, juntamente com seus amigos, estão no palácio, na casa do grande rei Nabucodonosor, e lá, presos, de certa maneira, eles vão ser testados, e eles vão propor alguma coisa para o rei. Rei, é o seguinte, a gente sabe aí que você tem certos métodos, a gente sabe que você tem certas práticas, mas a gente quer impor uma condição diferente para viver aqui no palácio. A gente não vai comer das suas comidas, não. E a gente vai provar para você que comer das comidas que a gente deseja, teremos uma vida mais saudável do que os demais aqui. Vamos ver o que vai acontecer, rei? E o rei aceita a proposta. Consequentemente, Daniel e os seus amigos se tornam mais bonitos, se tornam mais saudáveis do que os demais homens que estavam lá no palácio do rei. Mas isso nos traz uma imagem de que nós temos a opção de escolher estar de um lado ou de um outro lado. Escolher participar daquilo que as pessoas desta sociedade tanto têm por correto e por certo, porém é imoral, ou participar daquilo que está relacionado ao reino de Deus e aquilo que é moral, que é correto. A gente tem a opção de escolher. A gente tem a opção de escolher. Se Deus está no nosso meio, precisamos nos santificar. E santificar-se é escolher fazer o bem e viver o bem. Santificar é se separar. De que maneira, pastor, eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso jejuando. Aí você diz assim, pastor, mas eu jejuo. Quando eu estou prestes a passar por aquela entrevista de emprego, eu jejuo, pastor, para que Deus abra a porta do emprego. Eu jejuo, pastor. Eu jejuo quando aquele consórcio do carro novo está para sair. Eu jejuo, pastor, quando minha conta está no negativo. Eu jejuo, pastor. Rapaz, se eu fosse fazer isso, quando minha conta está no negativo, ai, Jesus. Sabe, eu jejuo, pastor. Eu jejuo, sabe, eu faço lá eu jejuo mesmo, pastor. A grande questão que a gente precisa entender, que o jejum, ele é um dos elementos que nos leva a uma vida de santificação, porque ele nos melhora. O jejum, ele nos faz ser pessoas melhores. Quando você se ausenta de alguma coisa com o objetivo de estar mais próximo de Deus, essa proximidade de Deus te transforma. Essa revelação de Deus te transforma. Essa é uma prática boa. Essa é uma prática que você diz para si mesmo. Aqui quem manda não é você não, vontades carnais, malditas. Aqui quem manda são os conceitos e o entendimento da revelação do Cristo. Como é que eu me santifico? Orando na vida. Não é orando religiosamente, mas é orando na vida. Que isso acontece não só nos momentos de devoção ou de devocionais, aquela hora que você tem na sua casa, que você se dedica. Não. É orando na vida.
É lá no trabalho, Marileia, que você está lá recebendo as pessoas, e você, naquele meio tempo que não passa um, não passa outro, e você está lá de olhos abertos, olhando para os céus, ou de cabeça baixa, dizendo: Senhor, eu estou na sua presença, e eu te glorifico pela vida, pela minha família. É orando na vida. E quando acontece isso? Em todos os lugares, em todos os momentos. Porque não adianta você orar que nem um fariseu na igreja. Lá na igreja de Jesus tinha aqui o Marcos contou a história falou aqui a história do hipócrita fariseu, que orava dentro da igreja, a igreja lá dos judeus, lá com os crentes judeus, e estão lá orando, e um fica de pé e bate no peito, e Jesus está dizendo: está errado, não é assim não. Não é desse jeito para orar não. É oração na vida. É oração na vida, que parte sempre de um coração contrito e quebrantado. Como é que eu me santifico? Lendo boas literaturas. Pastor, você foi genérico. Não é só lendo a Bíblia que eu me santifico. Você não vai se santificar lendo a tititi. Não vai. Tem ainda esse troço? Acho que é tudo internet já, né? Nossa. Me ajuda aí, gente. Você fica lendo fuxico gospel. Gente. Fuxico gospel. Cantor evangélico se revela. Porque tem uma matéria lá que eu vi esses dias. Lendo boas literaturas. Não é só crente que escreve coisa boa não, gente. Não seja prepotente achar que só crente escreve coisa boa não. Tem muitos pensadores que escrevem coisas sensacionais, que melhoram a vida. Leia coisas boas. Escute coisas boas. Para de escutar, o nome dela é Jennifer. Para de escutar, pelo amor de Jesus, se na tua casa toca isso, Senhor, queima o rádio do meu irmão, Pai. Por favor, Senhor, ninguém merece isso, Pai. Amém, Jennifer? Sabe? Leia coisas boas. Leia coisas boas. Mas entre todas elas, aprenda a ter contentamento ao ler a Bíblia. Aprenda a ter contentamento ao ler a Bíblia. Porque a Bíblia não é só um livro bom. É um livro de vida e de inspiração. A Bíblia não é só um livro bom. É um livro de vida e de inspiração. Tenha mais contato com ela. Tenha mais relação com ela. Se aproxime dela, da palavra do Senhor. Se aproxime da palavra do Senhor. Então, como é que eu me santifico? Me afastando do que é ruim e me aproximando do que é bom. Se a presença de Deus aqui é real entre nós, a gente precisa se santificar, porque o Senhor fez, está fazendo e fará maravilha no nosso meio. Se isso é fé, e isso é real, para mim é real. Para mim é real. Porque o que eu já experimentei na minha vida, o que eu e a minha casa já experimentamos,
Eu não posso dizer outra coisa que não seja isto: a presença de Deus é real. A presença de Deus é real. E se ela é real, e eu estou caminhando na direção do Cristo, e eu estou seguindo Ele pela fé, eu preciso então santificar os meus dias, porque o Senhor vai me visitar a qualquer momento. E aí, segundo lugar, a santificação, ela nada mais é do que o resultado do meu comprometimento com Deus. Toda vez que nós tomamos a decisão de levar a vida, uma vida diferente, a nossa atitude ou as nossas atitudes, elas demonstram uma imensa vontade de nós conhecermos mais de Deus e, consequentemente, nós nos parecemos mais com o Criador. E esse comprometimento que é construído em nós, por estarmos próximos de Deus, nos leva a ter práticas que são do interesse da glória de Deus. A gente começa a agir com a finalidade de glorificar a Deus, porque é do interesse dele que as nossas ações o glorifiquem em todo momento. É do interesse dele. Então, se eu estou comprometido com Deus, eu diretamente estou comprometido com a vida. Eu estou comprometido com a vida. Se eu estou comprometido com Deus, eu estou comprometido com a vida, porque Deus é comprometido com a vida. Deus é comprometido com a vida. E aí, eu preciso criar uma relação nessa proposta conosco, para nós nessa noite. Porque ter uma vida de santidade significa ter uma vida baseada no amor e na paz com o próximo. Vida de santidade não é uma vida religiosa de frequentar cultos. Vida de santidade é uma vida em que o amor e a paz se tornam práticas que afetam o próximo, aquele que está do meu lado. Então eu estou praticando a santidade quando eu estou vivendo o amor e quando eu estou vivendo a paz com aquele que está do meu lado. Pastor, mas não é só ser cheio do Espírito? Não é só falar em línguas? Não é só ter revelação? Não é só ter a visão? Não é só profetizar, estar no culto? Não é só vir no domingo? Ouvir a escola bíblica dominical, que por sinal começou hoje, irmãos? Não é só fazer essas coisas? Que está tudo certo? Meus irmãos, isso só é consequência da nossa instituição. Porque se ela não existisse, as instituições não existissem, o reino de Deus estaria aí. A igreja estaria aí, espalhada pelos 4 cantos desse mundo. E a gente deveria continuar vivendo o amor e a paz com o próximo. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, verso 14 de Hebreus, ele vai dizer assim: segui a paz com todos. E aí ele continua dizendo: e a santificação. Segui a paz com todos e a santificação. E ele completa: sem a qual ninguém verá a Deus. Sem a qual ninguém verá a Deus. Se o Cristo é real na sua vida, se a presença de Deus é real na sua vida, você precisa
amar e viver a paz com o próximo. Você precisa amar e viver a paz com o próximo. Ah, pastor, Deus precisa trabalhar no meu coração para mim dar o perdão. Como que se você estivesse dando $1 milhão para a pessoa. Quem está melhorando é você que perdoa. Quem está sendo curado é você que perdoa. Quem está livre das amarras das emoções é você que perdoa. É você. É, pastor, eu sou de coração duro mesmo. Eu sou essa coisa aqui mesmo. Mas espera lá. A gente não está dizendo que você tem o Espírito Santo. A gente não está dizendo que você tem o Cristo. Você não está dizendo que você está seguindo a cruz do Calvário. Se você está seguindo a cruz do Calvário, você tem que entrar pelo caminho do amor e pela paz com todos. Desculpe-me, é isso. Não dá para amenizar esse troço. Quando eu me comprometo com Deus e busco a santificação por esse comprometimento, eu também desenvolvo disposição em servir, porque eu entendo que melhor é servir do que ser servido. O nosso mestre disse isso. E aí o Novo Testamento vai falar uma porção de coisas a respeito de santificação. E eu separei um texto para nós lermos agora, te convido a abrir no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 23, porque se o comprometimento com Deus, a santificação, essa relação íntima com Deus me leva a ter práticas que testemunhem e glorifiquem ao Senhor, o escritor de Efésios, a igreja de Efésios, vai dar algumas dicas como é que a gente pode se aprofundar no caminho de santificação. E aí o versículo 23, veja só comigo por favor, verso 23 do capítulo 4 de Efésios. Diz assim: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais. Ei! Não mintam mais. Para você se ver livre de certas situações, não busque o livramento destas situações por meio da mentira. Vai dar ruim. A mentira nunca foi e nunca será o melhor caminho para a vida. Não minta mais. Cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês, olha só, na minha tradução está escrito assim, ó: se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. Amém? Não peque. Minha irmã, se esse homem é que está na tua vida, te tira do caminho eterno, porque a sua alma é arrebatada pelos gadarenos, e você quer cometer homicídio, em nome de Jesus, repreenda eles, esses gadarenos. Só tenha vontade de matar, mas não mata, irmã. Não mata. Não vai ser bom para você, não. Melhor com ele que te dá dinheiro do que sem ele. Brincadeira.
Não deixe que isso faça com que peque. E não fique o dia inteiro com raiva. Aí o texto continua. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar, a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Parênteses. Por favor, pensa antes de falar. Ninguém é obrigado a lidar com o teu mau humor. Ninguém é obrigado a lidar com a sua forma grosseira de pensar a vida. Seja no mínimo simpático. No mínimo simpático. Você não concorda? Não arruma confusão. É simples. Não exclui a pessoa do seu Facebook. Isso dá problema para o pastor. Por favor. Em nome de Jesus, isso não é problema meu. Mas aí cai no meu colo. Pastor, nunca aconteceu isso aqui, graças a Deus. Você viu lá, fulano deixou de me seguir no Instagram. Não curte mais minhas fotos. Não dá mais like nos meus textos. Não é mais meu amigo. Continuando. Mas usem apenas palavras boas, que ajude os outros a crescer, é o que o texto está dizendo, gente. Palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé, e a conseguir o que necessitam. Para as coisas que vocês dizem, façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritaria, insultos, maldade. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns para com os outros, perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus, vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão, fiquem certos disto, jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente, cobiçosa. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa destas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com este tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertence ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Posso ouvir um glória a Deus aí? Terceiro, e aqui encerro. A santificação, ela me leva de fato a provar grandes experiências, porque ela espera sempre
o agir de Deus. Quanto mais eu levo uma vida de obediência, mais real é a presença de Deus, mais concreto se torna a ação de Deus na minha vida, mais objetiva se torna a minha fé, e eu caminho todo o tempo esperançoso, vivendo esperançosamente, porque eu entendo que esse Deus que está na minha frente, pela imagem da cruz, Ele vai fazer maravilha na minha vida. Deus da santificação me leva à santificação, e eu experimento grandes coisas na sua presença. O texto encerra dizendo que Josué, depois de tudo isso, lá no capítulo 3, versículo 14 em diante, o povo se santifica, e de repente os levitas colocam os pés nas águas, com a arca sendo carregada nos ombros, e de repente o texto diz que um paredão de água se levanta. As águas que desciam o Jordão são acumuladas num paredão de água, e aquele povo passa naquela terra, porque o Senhor abriu o rio Jordão, como fez no Mar Vermelho. Esse povo provou das maravilhas do Senhor, e mais à frente, Deus entrega Jericó em suas mãos, e Josué vê justamente Deus agindo no meio do seu povo, porque ele obedeceu, santificou e viveu na vontade de Deus. Consolide a santificação em sua vida. A presença de Deus é real hoje na sua vida. E por ser real hoje, entenda que a qualquer momento, grandes coisas você está sujeito a viver da parte de Deus em nome de Jesus.